Bom dia, turma. Espero que estejam todos bem e que a tia está com muita saudade, que tudo isso passe muito rápido para a gente poder voltar, ok? E, assim, diante do cenário que estamos, apesar de ser um pouco, aliás, muito complicado, mas a gente tem que dar prioridade aos nossos estudos. Então, hoje, vamos de recapitulação do assunto, o gênero reportagem, certo? O que é o gênero reportagem? No caso, é um texto informativo, um texto expositivo, e também pode ser descritivo e narrativo, veiculado em revistas, jornais. Para vocês acompanharem, tem as páginas do material, do capítulo 5, páginas 384 a 387, capítulo 6, páginas 393 a 394, e o capítulo 7, páginas 400 a 404. Vocês podem estar pegando o material para acompanhar por ele. Reportagem, como eu já falei, além do que eu já falei, é um gênero textual não literário. Ele é considerado um texto jornalístico, vinculado pelos meios de comunicação, jornais, revista, televisão, internet, rádio, dentre outros. Apesar de que hoje, com essa ascensão da tecnologia, nós procuramos mais informações na internet, que fica mais viável, mais simples. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Quando se trata do repórter, dependendo do tipo de reportagem, ele pode opinar também, porque é diferente de outros gêneros jornalísticos, que o repórter ele só passa a notícia, só passa a informação, mas não se inclui. No caso da reportagem, vamos ver alguns tipos mais na frente. A classificação da reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, como eu já falei, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Então, assim, quando uma notícia ela é repassada aos leitores, aos espectadores, aos telespectadores, você não vai ficar só numa parte, naquela questão passiva. Você pode estar refletindo, você pode estar opinando sobre tal tema, sobre tal informação. Pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Expositivo e informativo, porque ele expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Então, assim, como eu já falei, tem vários tipos de reportagem. Dependendo dela, vai ter uma característica diferente. No caso de informativo e expositivo, na verdade, ele é mais para expor e informar um determinado assunto, uma determinada notícia, um determinado tema. Podem também ser textos descritivos e narrativos. Por quê? Vocês têm ideia de como é um texto, aliás, uma reportagem em forma de narração. Eu acho que vocês já viram muito. Quando se trata de narração, também, dentro dessa narração, tem a descrição. No caso, o repórter vai descrever o cenário, vai descrever os personagens, o tempo, pode ser cronológico, psicológico, todos aqueles elementos da narrativa. E, por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Só dando um apanhado geral, para voltar um pouquinho, recapitulando um pouquinho. O texto jornalístico, existem vários tipos. Dentro desses tipos, cada um vai ter uma característica diferente de informar, de expor, de opinar e de narrar algum fato. Estrutura da reportagem. Porque é claro que uma reportagem ela não é feita de forma aleatória. Tem que haver a questão da estrutura, de você estar preparando na escrita.
Porque a reportagem é um texto oral e um texto escrito. Mas mesmo quando ele é oral, tem que ter toda aquela estrutura. Embora apresente uma estrutura similar à notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, está aí uma estrutura mais generalizada de uma reportagem. Vamos para mais. A estrutura básica. O título principal e secundário. O que é esse título principal e secundário? É que vai ter um primeiro título, que ele é mais amplo, mais abrangente. Depois vem o título secundário, que ele é mais específico. Podem apresentar 2 títulos, um mais abrangente e outro, né, mais específico. O lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes. Vocês já tiveram muito contato com texto em forma de prosa, em prosa. Um texto em prosa é aquele dividido em parágrafos, certo? Geralmente vem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. A estrutura básica de uma reportagem, que é o título, como eu já falei, a LAID funciona como a introdução. Quando o repórter ele passa de uma forma generalizada, geral, o que vai expor lá no corpo do texto, que o corpo do texto é o desenvolvimento. É a parte onde tem que haver a coesão, a coerência. O que é coesão? Coesão são os elementos que amarram, que encadeiam, que vai dar coerência, que vão dar coerência ao texto. Porque se não existe coerência, não é texto. E a parte que acontece essas situações é o corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na LAID. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta no texto coeso e coerente. Só para confirmar o que eu acabei de falar. Principais características da reportagem. Falando de reportagem, em termos geral, já vem tudo na sua cabeça. Um texto informativo, que é veiculado por jornais, revistas, internet, onde o repórter não pode se incluir algo mais impessoal. Isso são situações generalizadas, em termos geral. Mas, como existe vários tipos de reportagem, então, essas características já vão mudando em cada um desses tipos. Nós temos textos em primeira e terceira pessoa, certo? Primeira pessoa é quando a pessoa que está portando, está comentando, falando sobre o fato, ela se inclui, primeira pessoa. Terceira pessoa já vai ser mais algo impessoal. Eu sendo a repórter, eu vou passar ali o tema, vou passar o fato que aconteceu, mas de uma forma onde eu não me inclua, né? E dessa forma usa-se o verbo na terceira pessoa. Presença de títulos. A presença de títulos tem que haver, porque o título é a parte que chama a atenção na hora de você querer realmente verificar do que se trata o fato que está ali. Temas sociais, políticos, econômicos. Na verdade, são os temas que são mais expostos, mas podem também haver outros tipos de temas numa reportagem. Linguagem simples, clara e dinâmica. Gente, quando fala de uma linguagem simples, clara e dinâmica, não é que você tem que fugir das regras gramaticais, é que você tem que falar ou escrever da forma muito coloquial. Quando se trata de simples, clara e dinâmica, você já tem que ir para um lado contrário. É uma linguagem padrão. Por quê? Porque a reportagem é um tipo de gênero que, no caso,
vai ser exposto a praticamente todos os públicos. Então, tem que ser uma linguagem padrão para que todos possam compreender. O discurso direto e indireto. O discurso direto e indireto vai depender se o repórter ele está colocando sua fala ou ele apenas está informando sem nenhum tipo de inclusão dessa fala. E a linguagem, no caso do discurso indireto. No caso do discurso indireto, já é totalmente ao contrário. O discurso indireto é onde ele não se envolve. Eu posso até ter minha opinião sobre tal informação, sobre tal fato que ocorreu, mas eu não posso incluir minha fala. Eu posso até estar formando uma opinião, mas eu não posso incluí-la. Quando se trata de gênero textual reportagem, muitos têm dificuldade, né, pelo fato de achar algo muito complexo, só quem está passando o fato, só os repórteres, só os jornalistas conseguem fazer, mas não. Com todas essas informações que estão sendo passadas, com certeza vocês vão conseguir fazer uma reportagem bem legal. Quando a gente voltar, que Deus queira que seja bem rápido, vai acontecer tudo isso que eu acabei de falar. Dando continuidade sobre as principais características da reportagem, temos objetividade e subjetividade. Se vocês não entendem o que é subjetividade e objetividade, a primeira é quando o sujeito se inclui dentro da informação que é passado. É muito bem parecido com o discurso direto e indireto. Quando se trata da subjetividade, o verbo ele é usado mais em primeira pessoa. Quando ele é mais objetivo, ele é mais impessoal. Verbo terceira pessoa. Então, usa-se a impessoalidade. A linguagem formal. Como eu falei anteriormente, apesar de a reportagem ela ter uma linguagem simples, clara e dinâmica, precisa-se o uso dessa linguagem mais formal. A linguagem formal é aquela linguagem da gramática, a linguagem padrão, onde todos precisam ter conhecimento dela. Textos assinados pelo autor, para finalizar. O exercício está nas páginas 400 a 402, que na próxima aula eu vou fazer a correção, e qualquer coisa, vocês já sabem o que fazer. Dando continuidade aos conteúdos, para finalizar o primeiro material, vamos para o gênero infográfico. No capítulo 8, nas páginas 410 a 414, caso vocês queiram estar acompanhando pelo material. Quando se trata de gênero infográfico, você já observa a palavra info, que vem de informação, e gráfico, claro, que se trata do gráfico. O que é infográfico? É uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos, como já havia falado. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples do contexto escrito. Porque é o seguinte, por que o uso de um infográfico? Quando é que vai se usar? Geralmente são nos trabalhos científicos, acadêmicos, em jornais, em revistas. Infográfico também é um gênero jornalístico, onde as informações são passadas de uma forma mais breve, mais simples, através de imagens, de dados e também de desenhos, dependendo do tema. Os infográficos são úteis nos mais variados setores, desde o meio acadêmico, a apresentação de trabalhos científicos, como eu já falei, por exemplo, até no ambiente profissional, em textos jornalísticos, apresentações de projetos empresariais, etc. Esse gênero,
eu tenho certeza que é novo para vocês. Vocês já viram, sim, mas vocês não se atentaram a saber realmente do que se trata, qual a função desses infográficos. Então, só para vocês entenderem melhor, é um texto visual. Na verdade, ele é misto, tanto visual quanto escrito, mas a imagem que vai prevalecer para informações que sejam muito complexas, muito grandes, sejam minimizadas, sejam simplificadas. Está aí o exemplo de infográficos. Observem que tem a imagem, tem, no caso, uma estatística, uma porcentagem, e também tem algumas palavras que são os textos curtos para estar resumindo e explicando a informação. Por quê? Porque no infográfico tem um tema, e dentro desse tema vai haver as imagens, vai haver estatísticas, dados e também um pequeno resumo sobre tal situação. Tem uma parte aí onde tem esse caminhão e também tem um dinheiro, onde está mostrando a porcentagem, a quantidade de pessoas, de brasileiros que gostam tanto de parcelamento quanto de frete grátis. Então, qual é o tema aí? A compra na internet. E o que as pessoas gostam mais dessa parte, que é do parcelamento e do frete grátis, como eu acabei de falar. Mais exemplos. Eu acho que vocês já podem ter visto uma imagem dessa em algum local onde o tema é relevante para que seja colocado. Como é distribuído aquele salgadinho de milho, que a gente tanto gosta, pelo seu corpo no momento do consumo. Gente, é o seguinte, vocês estão vendo aí que os infográficos, eles tratam-se de temas complexos. Para você produzir um gênero desse, você tem que ter conhecimento da situação. Não é só você imaginar ou achar tal coisa, você tem que ter dados comprovados, científicos, para poder produzir. E essa produção, ela é feita no computador. Não tem como também fazer desenhos, apesar de tem pessoas que desenham super bem. Voltando à imagem, onde os salgadinhos são distribuídos no corpo, vamos ver aqui a real situação. Tem aí 35%, e tem onde fica, na boca, nos dentes, tem 10%, 40%, 15%. Olha o tema, como é distribuído aquele salgadinho de milho, chips, pelo seu corpo no momento do consumo. Então, essas partes que estão com a porcentagem, onde fica cada parte do corpo. O mais interessante aí são os 15% que ficam nos dedinhos. Quando você coloca o dedo na boca para tirar esse salgadinho, aí já passa para os dentes, já vai ser o quê? 35% nos dentes. Então, essa imagem mostra essa distribuição. Observem aí mais uma vez. Porcentagem, né? Para ver essa porcentagem, teve que haver um estudo para saber se realmente essa situação é verídica, né? E tem um resumo embaixo do que se trata. Próximo exemplo. Aqui é uma imagem que ela, no caso, é muito, mas muito relevante nos dias atuais, né? Onde há muitas doenças, algumas por falta de cuidado, de higiene, ou de cuidado na sua casa, no seu quintal. Está aí a dengue. Para produzir esse infográfico, quem produziu, na verdade, ele tem toda uma informação sobre a situação. Essa primeira parte aí é sobre como você pega essa doença, né? Tem a questão do mosquito, do ambiente, tudo envolvido. Está aí de uma forma resumida e com imagens.
Abaixo já tem os sintomas dessa doença. Então, assim, numa imagem com poucas palavras, né, com dados, mostra-se um tema muito relevante. Então, é muito interessante essa questão do infográfico, que eu sei que até então era muito novo para vocês. As características dos infográficos. Eles têm títulos, e esses títulos precisam chamar a atenção do leitor. Né? Precisa ser um título interessante para que o leitor venha, né? Quem está visualizando aquela informação tenha vontade, né? Interesse de ver tudo. Apresentam estatísticas. Né? Se apresenta uma estatística, tem que ter todo um estudo do tema. Eles utilizam imagens. Se é um gênero visual, né, com certeza vai haver essas imagens. E dentro desse gênero, desse texto, não pode ter muitas imagens muito complicadas. Por quê? Porque esse gênero ele é algo simples. Se colocar muita imagem, vai acabar poluindo a imagem desse gênero, dessa informação que você vai querer passar, e muitas vezes não é passada. Eles são focados em um tema. Gente, se eu vou informar sobre algo, eu tenho que saber do que eu vou informar, o tema. Os infográficos, eles são, além de serem gênero, além de ser um gênero jornalístico, ele também pode ser um gênero instrucional. Por quê? Porque quando a gente vimos aquela imagem da parte da dengue, aquela imagem ali mostra exatamente o que você deve fazer para você não ter contato com esse mosquito. Então, ele é instrucional. Está instruindo a você sobre a questão dos sintomas. Então, é um gênero tanto jornalístico, né, informativo, quanto também instrutivo. Nos capítulos passados, foi estudado os gráficos. Os gráficos, eles também estão inseridos nesse encadeamento de infográfico, porque tem estatística, tem imagem, certo? É claro, como de praxe, para finalizar, tem um exercício que vocês vão caprichar nas páginas 410 a 412. E muito obrigada. E até a próxima aula.